E aí galera, Leandro Lima na área. Tava acompanhando aqui nas redes sociais o burburinho aí das eleições 2022 em torno do nome do pré-candidato Pablo Marçal. E aí me mandaram um link no grupo de WhatsApp e eu fui ver o que era. E aí, há alguns dias eu venho acompanhando o pastor Anderson Silva. Já falei aqui em live no nome dele, já citei ele algumas vezes. E no seu Instagram, ele postou essa imagem. Olha só, essa imagem de uma lareira queimando livros. Livros do Pablo Marçal. E aí me fez lembrar uma coisa. Vocês lembram qual foi a última vez na nossa história que foram queimados livros? E aí eu quero perguntar para você que está assistindo, olhando essas imagens, se vocês quiserem lá acompanhar, tá aí o Instagram do vulgo pastor, né? Anderson Silva. Porque, para quem se diz cristão, o segundo e mais importante mandamento de Jesus é amar o próximo como a ti mesmo. E aí eu vejo esse cara só perseguindo, falando mal de um e de outro. Eu não sei se ele está seguindo bem o próximo. Ou talvez o próximo, na interpretação dele, seja só os que estão próximo dele. Mas olhando para essas imagens, eu queria que você deixasse aqui nos comentários. De fato, o vulgo pastor Anderson Silva, está queimando livros? Porque aqui na descrição da imagem, ele fala o relato de um ex-hipnotizado de Pablo Marçal. E aí narra a história de uma pessoa, como se fosse uma pessoa contando aí uma história de que sofreu com Pablo Marçal, que comprou curso, etc e tal. Mas em momento algum, no texto, faz menção de que este que você está vendo aqui é do cara. Será que o pastor Anderson Silva agora resolveu queimar livros? E aí vamos para a história, né? Eu gosto de história. Eu gosto de história. Vamos para a história. Ó, 10 lamentáveis queimas de livro na história humana. As 10 lamentáveis queimas de livros da história humana. A primeira foi a queima nazista. Com a ascensão nazista, provocou as maiores atrocidades em nossa recente história. Em nossa recente história. Deixa eu só arrumar aqui para eu poder conseguir ler. E nossa recente história. Não restam dúvidas. E com os livros não foram diferente, pois tão logo Hitler chegou ao poder, como ação propaganda do novo sistema de diversas cidades alemãs, foram organizadas sessões de queima de livros que não estiveram de acordo com os padrões impostos pelo regime nazista. Thomas Mann, Sigmund Freud, Albert Einstein, Karl Marx foram alguns dos autores que estiveram aí nas piras de Hitler. Ou seja, esses foram alguns escritores. O segundo foi a dinastia Qin. Outra conhecida queima de livros na história se deu por ordem do primeiro imperador da dinastia Qin, que por volta de 2013 a.C. mandou queimar uma grande quantidade de livros que preservavam ideias e moral dos antigos. Terceiro foi a queima do faraó. Por ordem do faraó, que sucedeu Ramsés II, milhares de papiros foram queimados por falarem de espectros demigos extinguidos, cerca de 75% da literatura existente na época. O quarto foram as queimas de William Haight. Com uma acusação de pornografia, o Departamento do Estado América mandou queimar livros do autor, que entre outras contribuições para a sociedade está o debate das funções do orgasmo.
5. A destruição da Biblioteca de Alexandria. A destruição de uma das maiores bibliotecas da história antiga representou um verdadeiro livrocídio. Embora os historiadores divirjam e muito sobre o que realmente aconteceu, a versão que se popularizou é de que a biblioteca foi destruída por ordem de Amir ibn al-As, governador provincial do Egito, em nome de Califa Rashidun Omar ibn al-Khalilab, né? Pouco depois da conquista do Egito, comandado por Amir, em 642. Gente, esses não podem estarem errados a pronúncia, porque eu não sei falar. Sexto, a Inquisição. Outro evento histórico responsável pelo extermínio de uma grande quantidade de livros foi a Inquisição, que queimava não somente a obra, mas muitas vezes seus autores. Queimava a obra dos autores. Será que o pastor Anderson vai queimar o Pablo Marçal também? Só em Salamanca, durante a Inquisição espanhola, mais de 600 títulos foram para a fogueira. Fim dos escritos budistas, é o sétimo. Em 1153, com a conversão das Maldivas ao Islã, além da decapitalização dos monges budistas, uma grande quantidade de escritos sobre o budismo foram incinerados. 8. A briga entre o Henrique IV, 5, 6, 7 e o Papa, entre 1536 e 1550, a briga entre entre o Henrique e o Papa resultou na incineração de textos católicos, fazendo em cinza cerca de 300 mil volumes. O nono foi a queima do Alcorão. Não é preciso queimar uma biblioteca inteira para causar uma confusão internacional. Em 2012, soldados estrangeiros queimaram exemplares do Alcorão em uma base americana, o que obviamente insuflou os ânimos da região. E o décimo, a Fogueira das Vaidades. Em 7 de fevereiro de 1497, aconteceu a mais famosa das Fogueiras das Vaidades. Partidários Girolomã recolheram livros e outros objetos de artes ou os cosméticos que teriam a capacidade de incitar ao pecado, queimando-os em praça pública. Então tá aí as 10 queimas de livros da história, para você que gosta de um pouquinho de história. E aí a pergunta que fica, né? O pastor tá caindo na mesma onda, queimando livros? E com que fundamento você queima livro em pleno século XXI? E se ele não estiver queimando os livros, no mínimo está fazendo um discurso de ódio, né? Esse é um verdadeiro discurso de ódio. Cadê o verdadeiro cristão? Cadê o verdadeiro cristão? Aquele que prega Cristo, que prega o cristianismo. É esse tipo de atitudes, de cristianismo. É esse tipo de Cristo que o senhor está propagando, pastor? Eu não entendo o que leva uma pessoa a fazer uma coisa dessa. Eu não entendo. Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários, pra gente entender juntos. Nós estamos em pleno século XXI. Nós estamos pregando liberdade. Estamos pregando mudança, transformação, mudança de mentalidade, mindset, etc, etc, etc. Aonde o mundo fala tanto em liberdade, 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 tá aí a liberdade do senhor queimar os livros. Podia ter queimado, mas não precisava nem ter mostrado aqui nas redes sociais com esse discurso claro de ódio. E aí, gente, o pastor é pré-candidato a deputado federal. Ou deputado distrital, né? Porque está no Distrito Federal. Então, pastor, baixa a bola. Baixa a bola. Vamos amar o próximo. Vamos amar o próximo. Vamos amar as pessoas que estão próximas de você e as pessoas que estão longe. Tá ficando feio. O senhor tá querendo chamar a atenção a qualquer custo.
E aí esses dias eu tava lendo aquele livro, As 48 Leis do Poder. E cara, o senhor tá usando as 48 leis do poder. Tá usando algumas das 48, né? Uma das 48 leis do poder é chamar a atenção a qualquer custo. Mas as 48 leis do poder tem uma mais maligna do que a outra. Então, deixar aqui pra vocês verem de novo e tirar a própria conclusão. Provavelmente o pastor vai apagar esse vídeo. Mas tá aí, registrado que o pastor Anderson Silva postou uma imagem queimando livros. Ele pode até não ter queimado, mas o simples discurso de ódio, incitando as pessoas a fazerem a mesma coisa, uma pessoa influente, um influencer das redes sociais, incitando as pessoas a fazerem as mesmas coisas, tá feio, pastor. Vamos amar mais. Quero dizer que o senhor é amado, pastor. Se não te disseram isso hoje, eu quero aqui, do fundo do coração, dizer que o senhor é amado. O senhor é amado, pastor. Aceite que as pessoas te amam. E para com isso. Vamos parar? Tá ficando feio. Foi isso que Jesus ensinou, não. Eu não achei na Bíblia em lugar nenhum, pastor Anderson Silva. Lugar nenhum. Jesus ensinando colocar fogo em livros. Ou vocês que me seguem podem me dizer o contrário aí. Tem algum lugar na Bíblia Jesus ensinando a colocar fogo em livros? É isso, pessoal. Quero ver os comentários de vocês. A conclusão sobre essa situação do pastor Anderson Silva tocando fogo nos livros. De um lado, Pablo Marçal ensina a tocar o terror na terra. Do outro lado, o pastor Anderson Silva ensina a tocar fogo em livros. Tá feia as coisas. Essa campanha vai ser uma campanha que promete. Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente. Fui!